Mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez no programa Não Desista dos Seus Sonhos, da Rádio Cidade FM, e eu os cumprimento com a paz do Senhor. Um grande beijo para todos que estão começando a acompanhar a nossa live. Eu quero muito, neste momento especial, começar hoje o nosso programa fazendo uma oração. Onde vocês estiverem, que vocês possam, em reverência ao Senhor, abaixar a cabeça, fechar os olhos e juntos oremos para que o Senhor venha abençoar esse programa de hoje e para que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Te glorificamos, porque o Senhor é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Neste momento eu peço sabedoria para o Teu Espírito Santo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, que o Senhor possa nos usar conforme a Tua vontade. Edifica, Pai, a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa impactar cada coração, que o Senhor possa impactar esta nação, ó Pai, e restaurar a vida do Seu povo, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida conforme a Tua vontade, usa esse programa de rádio. Em nome de Jesus, nós Te convidamos a estar presentes nas nossas vidas. Amém. Meus queridos, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade desse programa, desse projeto que o Senhor confiou a mim, que é o Ministério, o Projeto Não Desista dos Seus Sonhos, que é um projeto evangelístico, é um projeto motivacional e de ajuda social. E graças a Deus nós estamos conseguindo fazer o trabalho de Deus, que é ide e evangelizai e falar do amor de Deus para as pessoas, e também junto com isso fazer a ajuda social. Nós sabemos que o nosso país ele sofre muito com a desigualdade social. Por isso que nós temos que ter fé e sempre orar e ter os olhos voltados para o próximo. Eu quero agradecer de uma forma muito especial o fisioterapeuta, Dr. Paulo César, que está aqui do meu lado. Obrigada, tá? Pela participação. O Paulo César ele foi meu aluno, um excelente aluno, e hoje está aqui como meu convidado especial. Ele é fisioterapeuta, ele é especialista em osteopatia, leitura biológica, e depois no segundo bloco ele vai falar um pouquinho com a gente, com vocês, sobre as patologias da coluna vertebral e como que a técnica de osteopatia pode melhorar a dor desses pacientes. Então que vocês possam acompanhar a nossa live, vai ser um momento muito produtivo, fazer pergunta para ele, mandar pergunta pela nossa live. E também quem comentar a nossa live, é claro, vai estar participando do sorteio de brinde de hoje. Eu quero agradecer a Sandra Modas, ela nos presenteou com um lindo macacão, tá? O local da loja dela é no Jardim Guanabara, aqui em Santa Fé. Roupas femininas, masculinas e infantis. E o telefone da Sandra Modas é 9918-5512, no Jardim Guanabara, em Santa Fé do Sul. Ela nos presenteou com um lindo macacão. Então, ao término da nossa live, nós vamos estar fazendo esse sorteio para quem comentar a nossa live. Participem para vocês ganharem esse lindo macacão. É um macacão maravilhoso, de viscose, é muito bonito, vale a pena. Tá? Meus amados, eu gostaria de falar um pouquinho, porque essa semana, desde segunda-feira, nós estamos, não sei se vocês perceberam, mas as redes sociais estão usando uma nova hashtag, que é Ore pelo Brasil, tá? Então, os internautas, eles estão colocando essa hashtag Ore pelo Brasil. E milhares de pessoas estão se mobilizando dentro de uma nação, que é o nosso país, para orar pelo nosso presidente, pelas ações. Então, gostaria de falar com você neste momento aquilo que Deus colocou no meu coração.
independente de questões partidárias, nós somos um só povo e uma só nação. E eu quero te convidar para que juntos nós possamos participar nessa semana dessa grande mobilização que vem acontecendo no nosso país, que é Ore pelo Brasil. Tá? Depois nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos levantar durante a nossa live um clamor pelo nosso Brasil, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus quebrante o coração dos governantes, porque a Bíblia Sagrada fala que toda autoridade é instituída por Deus. E nós, como filhos de Deus, como os filhos dessa nação que é o nosso país, independente de partido, nós temos que interceder pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que haja diminuição na quebra da corrupção, que é um grande mecanismo, e para que haja menos desigualdade social. Então nós sabemos que o nosso país está passando por grandes mudanças, como a reforma da Previdência, a reestruturação dos ministérios e outras várias mudanças. E nós precisamos, com urgência, levantar um clamor pelo nosso país. Porque chega uma hora, meus amados, que não adianta mais nós lutarmos pela força, e nós temos que lutar através da oração. Eu quero ler um versículo aqui para vocês, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Está escrito assim na palavra de Deus. Deus falou para Salomão, tá? Na época que eles estavam no Egito, Salomão teve um sonho, e através do sonho, meus queridos, Deus falou para Salomão que ele só ia restituir, que ele só ia restaurar aquela nação de Israel através da oração, através de intercessores. E Deus, nesse momento, está falando isso para nós, que nós possamos juntos, através de um grande clamor pelo nosso país, escrever uma nova história, que nós possamos fazer uma revolução no nosso país através da oração, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele ouve. Tem muitas pessoas que não acreditam, que ignoram, mas nós temos certeza que Ele ouve a nossa oração. Amém? Então, no capítulo 7, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Em algumas versões, meus queridos, fala assim: e sararei a nossa terra. Tá? Então, se nós que somos filhos de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, orar a Deus e realmente confessarmos os nossos pecados e sermos uma nação santa, Ele nos ouvirá e sarará a nossa terra. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim, para você, no dia de hoje. E nós sabemos que o que Deus fala, o que Deus cumpre, Ele promete. Porque Ele não é homem para mentir. Então que você possa tomar posse dessa palavra. Que nós possamos acreditar que a nossa nação pode ser uma nação restituída, possa ser uma nação restaurada. Só que para isso nós temos que levantar homens e mulheres que tenham uma vida em santidade e que possam acreditar no poder da oração. Tá? Então este versículo ele contém uma das maiores promessas de Deus dirigida ao povo de Israel, que é uma promessa de restituição a partir do momento do que o povo se prostem e orem e acreditem em Deus. Eu quero cumprimentar quem está nos assistindo na live nesse momento. Não estou conseguindo passar aqui, depois a Maria Clara vai passar, tá? Mas a Leia sempre nos assistindo. Leia, muito obrigada pela participação, um grande beijo. A Vanessa, obrigada Vanessa, Deus abençoe. A Thaís, a nossa companheira, obrigada, tá? Deus abençoe você, o seu ministério na igreja. A Odete e a Solange, minha paciente querida. Boa noite, amigas, estamos aqui com você. Quero participar do sorteio. Pode deixar que vocês estão participando, tá bom? Continue conosco. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Meus amados,
eu gostaria muito que vocês pudessem acreditar no nosso país. Nós sabemos que hoje tudo que tem acontecido tem nos desanimado. Eu sei, eu sinto isso igual você, mas nós cremos em um Deus vivo. Então, se nós que somos filhos de Deus não pudermos contribuir de uma forma positiva e falar bem do nosso país para as pessoas e orar pelo nosso país, quem que vai fazer isso, tá? É em vão nós cobrarmos justiça pelos nossos governantes se eu e você não somos pessoas justas. Lembra o que diz a palavra de Deus? Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, Deus, ele vê essas pequenas coisas, tá? Então, não adianta nós sermos infiéis e querer cobrar que um governante de uma nação seja fiel. Que possa começar por mim, por você, pela nossa casa, para que a gente possa mudar a história do nosso país, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nova geração. Só que a mudança começa por nós. Amém? Vamos colocar um amém na live, vamos compartilhar. A Dani acabou de entrar também. Dani, compartilha a nossa live. Um beijo, que Deus abençoe. Tá? Bom, agora eu vou cumprimentar mais uma vez aqui o meu ex-aluno, fisioterapeuta, muito querido, osteopata, Dr. Paulo César. E nós sabemos, né, Dr. Paulo, que hoje, infelizmente, eu falo assim, nós vivemos num país onde existem muitas pessoas doentes fisicamente, mentalmente, e que muitas das doenças, elas são psicossomáticas. Então, você como fisioterapeuta, osteopata, eu gostaria que você começasse a explicar para nós o que seriam essas doenças psicossomáticas, o que é a osteopatia e como que isso pode ajudar na vida do ser humano, na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Tá bom? Seja bem-vindo ao programa Não Existem os Seus Sonhos. Obrigado. Sinta-se bem à vontade. Tá bom, muito obrigado. Desculpe um pouco gripado e às vezes posso tossir aqui. Eu também estou, fica tranquila. Devo estar resolvendo alguma coisa. Bom, a osteopatia está, hoje em dia, aqui, principalmente em Santa Fé, está muito legal. Em evidência, a gente tem bons profissionais que estão atuando na área. Uns que já foram também o professor, o Henrique, o Teto, que é meu amigo. Sou grato de coração por tudo que ele fez. Temos o Dr. Juliano, tem o Sérgio, tem a Camila também, que já foi uma aluna nossa. E conseguimos trazer a escola do IDOT para cá, que hoje eu sou o coordenador do curso de osteopatia em Santa Fé. O IDOT é a maior escola de osteopatia da América Latina. Tá? Por muito tempo ela foi aqui pela Regina, por muito tempo ela coordenou e aí agora ela afastou, o Zezé passou para mim e estamos lá. Bom, a osteopatia ela não é nova, né? Ela é nova aqui no Brasil, né? Diz que ela está em evidência. Tanto é que ela é uma especialidade no Brasil da fisioterapia. Até poucos anos atrás nós tínhamos médicos na escola. Agora não, agora é só fisioterapeuta, a maioria, eu acho que até agora é só fisioterapeuta mesmo. Mas médicos poderiam fazer. Por quê? Porque onde ela foi criada há mais de 100 anos, a primeira turma do Steele, que Undertaker Steele, um médico americano, ele que desenvolveu. Sim. A primeira turma ele formou no começo dos anos 90, mas ela é de 1874. É uma medicina bem antiga já. E lá nos Estados Unidos ela é uma especialidade da medicina. Então, e na Europa ela é uma ocupação, é uma profissão, você pode estudar só osteopatia. Que é o que a gente acha que vai acontecer no Brasil no futuro próximo. Mais aí. próximo, né? E eu acho que está se encaminhando para isso também. Né? Você precisa ir no Brasil hoje ter uma boa formação em osteopatia de 4 a 6 anos, uma formação completa, uma formação boa, que você consiga resolver bastante problemas dos seus pacientes. Porque igual você falou, a palavra osteopatia, se você pegar, vai falar doença do osso, né? E não é bem isso. O Steele, ele desenvolveu, ele criou essa osteopatia, foi uma frustração, um médico perdeu 3 filhos num surto de meningite, em que ele se sentiu muito incapaz naquela época. E ele, nos livros deles, ele fala assim, que naquela época a medicina era a base de sangrias, mirra, né? Chás, e ele foi
tentar entender o que era. Isso, e chegavam pacientes com ele com alguns distúrbios, e ele cita no livro que chegou um paciente com dor, uma queixa torácica, não lembro, e ele fala que o estômago estava gelado e a torácica estava quente na região posterior. E apenas equilibrou a temperatura, fez alguns bombeios na torácica e esse paciente melhorou. E aí ele criou, não só daí também, ele é de Kirksville, na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele atendia muitos pacientes com problema, lá na região de mina, né, de carvão. Muitos pacientes com problemas pulmonares, pneumonia, bronquite, essas coisas. E chegavam para ele as pessoas com problema respiratório, porém com a mesma característica física. Tudo com as musculaturas acessórias, tudo bem espasmadas, Tensa, tudo né? tenso, tórax inflado e tal. Porém o problema era dentro. Sim. Daí o nome, osteopatia. Então não é doença do osso. O que ele quis dizer foi o seguinte: de alguma forma a doença se encontra uma maneira de mostrar para o corpo que ela está ali, se manifestar. Exatamente. Então, ou seja, é a doença interna se manifestando externamente. Então, ou seja, todo tipo de desequilíbrio, até os psicológicos. Entende? Hoje você tem a fibromialgia, que é uma doença totalmente psicológica, mas porém você tem dor no corpo, né? E aí, a gente pode mais para frente falar que os conflitos, o dia de hoje é muito corrido e tal. A pessoa se cobra muito, né? Um estado muito grande de tensão, de estresse, que a gente chama como fala, simpaticotonia, muito tempo de simpaticotonia, leva a essas alterações, que é o corpo, na parte de fazer sua reparação, não dá conta, e aí você passa então a viver mais em simpaticotonia do que em parasimpático, que é o descanso, que é o tempo que o corpo precisa para se reparar. Como você não tem isso, você acaba ficando doente. Tem um ditado popular, né, que fala que o que nós não resolvemos, o corpo resolve. Ele né? encontra alguma forma de se manifestar. E a escoliose é uma forma de dizer isso. Quando você é jovem, ou por algum motivo, você cai do berço, você bate a cabeça no berço e uma vértebra roda ali, aí você desenvolve uma escoliose, o seu corpo automaticamente ele corrige para te manter em pé. Entendeu? E essa adaptação ele faz o tempo inteiro. Perfeito. Tá? E o que seria, Dr. Paulo, em relação assim, como que é a técnica de osteopatia para os nossos ouvintes entenderem? É terapia manual. Sim. Diferente da massagem, né? Eu adoro massagem. Eu vou uma vez por mês um amigo meu de solteira que é massagista. E quem que não gosta, né? O Aderval foi aluno nosso. Sim. E eu vou lá e ele fez o curso de osteopatia com a gente. Mas é assim, como que é a pergunta? Desculpa. Como que é a técnica, né? Isso, você explicar de uma maneira mais simples. Isso, a gente assim. usa as mãos para fazer as correções necessárias. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como no Brasil nós não podemos operar, nós temos que dominar, saber muito de biomecânica. Perfeito. Eu preciso saber como que a vértebra se comporta, como um quadril se comporta, como que uma articulação se comporta a determinado movimento. Quando você abaixa, o que o quadril faz, o que a vértebra faz, o que o músculo faz. Para quê? Para que quando essa pessoa tiver dor e chegar na clínica, eu saber se isso está fazendo ou não. Aí sim, com as mãos, através de algumas manipulações, que são as técnicas diretas na coluna vertebral para correção, ou com mobilização, a gente poder corrigir. Eu dou um exemplo. Se a pessoa tem um quadril, você pode ter vários tipos de lesão no quadril. E você tem um quadril que, vou falar aqui num vocabulário para vocês entenderem, que ele rodou para frente. Ou, um exemplo, ele rodou para trás. Ele gera um estiramento na musculatura anterior da perna, no reto femoral. Isso pode te gerar uma tendinite, uma dor no joelho, que é onde se insere o tendão. Sim. Aí você chega na clínica com dor no joelho. Aí você pergunta para o paciente, você teve trauma? Você bateu o joelho e fala não. Entende? Então, com as mãos a gente identifica e trata a causa. A osteopatia sempre trata a causa, com as manipulações, às vezes dependendo. Diferente do medicamento que a gente toma para dor, que ele só age no sintoma, né? Durante o efeito ali. Isso. Por isso que as pessoas estão procurando hoje em dia mais a osteopatia e ela está em evidência. Por quê? Porque se você tirar uma pessoa que às vezes sofre de uma hernia de disco, de uma ciatalgia ou de uma dor nas costas, isso é muito normal. Se você perguntar para os osteopatas na cidade, você vai ver. Você fala assim, faz quanto tempo você tem dor nas costas? Ou uma dor no joelho. Fala, 3 anos, 5 anos. E você faz 2 sessões, geralmente você espera um tempo, que quem faz a cura é o corpo. Tá? A gente tem que respeitar. A gente só tira o bloqueio.
né? E Dá um fala- exemplo para nós aqui de patologias da coluna, como que a osteopatia poderia intervir? Tá, eu vou explicar assim, a lombar. Ó como que a lombar, ó que legal. Isso eu acho muito legal, porque eu chego na clínica e eu pergunto para todo mundo, a pessoa tem dor lombar. E ela fala assim, eu falo assim, olha, se você pudesse, ou uma hérnia, ou uma artrose, tá? Eu falo assim, se você pudesse trocar uma parte do seu corpo agora, qual você trocaria? É 100% fala assim, a lombar. Eu falo assim, é uma pena, porque daqui a um ano você vai ter que trocá-la de novo. Porque ela é a única que trabalha no teu corpo, por isso que ela está sofrendo. Por quê? O padrão oculto que não se manifesta é onde está o problema. E isso é a função do osteopata, encontrar esses padrões ocultos. Entende? Porque a dor, ela se manifesta, isso é fácil. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu estou com dor na coluna, ótimo, vai na farmácia, você vai tomar um remédio para dor na coluna. Agora o osteopata está sempre um passo atrás, eu quero saber por que dói. Eu trocaria cervical. Eu sei. Você sabe, né? Então, por exemplo, você pega a biomecânica da lombar. Certo. Ela foi feita para fazer flexão e extensão, abaixar e levantar. Tá. Aí você tem a torácica. A torácica foi feita para rodar. E você tem o quadril, que foi feito para fazer algumas básculas também, anterior e posterior. Aí você tem um bloqueio no quadril, porque você, às vezes, sua profissão fica muito sentada, mexer com o computador, e um bloqueio na torácica, que te deixa um pouco cifótica. Essas áreas não vão doer. Elas estão bloqueadas, elas estão simplesmente dormindo. O que vai doer é o quê? A torácica, que foi feita para rodar, não roda, então a lombar, que foi feita para não rodar, tem que rodar por ela. E esse movimento de rotação da lombar é o que faz o cisalhamento do disco. E a pessoa, às vezes, pega um balde e fala, ah, fisgou minha coluna e eu desenvolvi uma hernia de disco, fui pegar aquele balde. Eu falo, quantos baldes você já pegou e não teve dor? Aquilo só foi a gota d'água. Ela estava sobre, a gente chama de hipermobilidade, tinha muito movimento para ela, por ela trabalhar demais, porque tem partes no seu corpo onde não trabalha, e ela sofreu e não aguentou. E ela está levando a fama de ruim por estar te ajudando ainda. Entende? Aí o que a gente faz? A gente vai, encontra os bloqueios e devolve, e muitas vezes a gente nem rela na dor, poucas vezes, geralmente quando é trauma direto. Aí você identifica uma lesão numa vértebra da lombar através de manipulações, mobilizações, dependendo do caso, não pode se manipular. Uma pessoa tem uma artrose, né, ou uma osteoporose, você não pode fazer uma própria hernia de disco uma mesmo, hernia. dependendo da lesão, né? Isso. Temos técnicas para reposicionamento de disco também, né, que você hoje em dia tem estudos que comprovam que 90% das hérnias, sem tensão em cima delas, elas são reabsorvidas. Então, isso é legal, você falou sobre hérnia. Você, como fisioterapeuta, como osteopata, especialista nessa área, o que você nos fala em relação à cirurgia para hérnia de disco? Nossa. Não, a tua opinião. A minha opinião é o Em seguinte. quais casos que você indicaria ou você falar assim, olha, a osteopatia resolve tantos por cento? Eu orientaria todas as pessoas, todas. Por exemplo, 80% dos meus pacientes hoje não tem mais dor. Eles chegam para não ter, mas todos chegaram com dor, tá? Eu coloco na cabeça deles e mostro para eles que é mais fácil cuidar da saúde do que cuidar da doença e mais barato. Sim. Tá? Mas eu falaria assim, não faça. Dependendo, não tem como. Tem hérnias que tá, às vezes uma hérnia extrusa e está antes do gânglio, não tem jeito. Tem pacientes que tem que operar. Né? A gente olha o resultado do exame, tem o Dr. Vinícius que operou lá no Instituto do Jumbo. Tem hérnias que não tem jeito. Sim. Né? Está antes do gânglio, está bem no meio do canal da medula. Mas quando ela está um pouco fora ali, está depois do gânglio, facilmente, em muitos casos, não é só comigo, com outros pacientes, que tem jeito de melhorar, tem jeito de levar uma vida normal. E você pode oferecer para o seu corpo a capacidade dele regenerar essa hérnia. Mas mesmo se não regenerar, você tirar a pressão de cima dela. Ou seja, os movimentos excessivos que aquele disco está sofrendo. O dano mobilidade na parte de cima e na parte de baixo. É o que eu estou falando sempre. Lógico, aí que eu trabalho neural, tudo. Mas eu hoje é muito difícil, não contra, mas muito difícil a gente encaminhar um paciente para cirurgia. Certo. Geralmente a gente espera que a resposta é muito boa. Perfeito. Perfeito. E qual que é aqui isso é uma dúvida minha, uma dúvida não, uma curiosidade. Qual que é a incidência de queixa com os pacientes que te procuram aqui na nossa região? Principal local. Ó, quando eu me formei, é engraçado, os sintomas, né? Sim, sintomas. Quando eu me formei, era dor no aparelho musculoesquelético. Era dor na lombar, era dor no joelho, era torcicolo, essas coisas. Sim. Aí a gente vai passando
os níveis e vai indo. Aí você forma no sistema visceral, vai aparecendo gente com gastrite e aí vai. E qual que seria a relação hoje dessa questão, que a gente sabe que a maioria das doenças começam na mente, né? Qual que é os principais órgãos que acomete? No caso, a gente sabe, um exemplo, ansiedade. A maioria das pessoas hoje sofrem por ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, né? Qual que é os órgãos que estão mais relacionados a isso? Geralmente, essas que são já um parâmetro maior que a gente chama, essas doenças psicossomáticas, já é uma constelação psíquica. Certo. Isso é na nova medicina germânica, ela explica muito bem. Então, quando você tem um conflito e você não resolveu, você corre o risco de você ter um segundo conflito e aí sim, você então constelar. Por exemplo, eu sou hiperativo e não sabia e hoje eu sei. E eu tentei tratar a hiperatividade uma vida inteira e não conseguia. E hoje eu sei porque eu sou assim. E foi a maneira que eu encontrei de sobreviver. Sim. Porque me explicaram. A ansiedade, por exemplo. Não vamos falar de conflitos aqui, porque não cabe nós. Mas assim, complexo, que pode... Que são pessoas que fazem as coisas muito rápido, síndrome do pensamento acelerado, essas coisas. Tem muita coisa a ver com a tireoide. Ótimo. Tá? Onde você tem que resolver as coisas muito rápido, ou você passou por uma situação de estresse muito rápido, teve que sair daquilo muito rápido, não está conseguindo sair, está tentando, e aí você ativa a sua tireoide e desenvolve esse tipo de sintomas. Tá? E tem vários outros, por exemplo, aí quando eu tive a formação, no último ano, que são sistema biológico, aí começa a aparecer as pessoas com esse tipo. Sim. Aí as dores nas costas somem. Eu vim aqui porque me falaram que o senhor... Mas tudo bem, a gente trata. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não faço mais, eu procuro não fazer. A Luciana, a doutora Luciana Faisal, que foi minha professora também, é minha amiga. Trabalhamos numa clínica junto há pouco tempo e eu mando o paciente para ela, me manda o paciente. Quando eu vejo que tem que entrar muito nessa parte psicológica, eu mando para ela. A questão da microfisioterapia. Isso, a Lu veio aqui esses dias e falou sobre eu mando para ela. Eu microfisioterapia. não gosto muito de entrar, tá? Tem pacientes que eu entro, porque eu... Você com a osteopatia, você trata mais a questão física, né? As visceral, a parte craniana, muito bebê, né? Nossa, que legal. O que você tem feito com o bebê? O que tem assim? Muita queixa. Bebê sofre muito de cólica, irritabilidade, dificuldade de dormir. E o parto é muito importante, assim, a gestação é muito importante. Você vê o que aconteceu, porque o bebê pode sofrer. Meu bebê não consegue mamar, ele tem muita cólica. Porque só pode acontecer 3 coisas. Para dar um sintoma no bebê. O desequilíbrio tem que ser químico, né? Tem que ser psicológico ou mecânico. Se é químico, o tratamento medicamentoso é muito bom. Ele toma algum suplemento, alguma coisa, o médico complementa, o pediatra, o tratamento osteopático não tira nem outro tipo, não negligencia nem outro tipo de tratamento. Pelo contrário, a gente prefere que vá. Tá? E responde muito bem. E quando assim, a família tudo bem, com o pai, com a mãe tá tudo bem, tal também. Mas geralmente o que chega para nós é quando tá tudo bem, com o pai, com a mãe, o bebê tem um ambiente legal, só tem carinho dos dois, recebe afeto dos dois, a alimentação tá legal, ele mama ainda, mas porém ainda tem um sintoma. Então só pode ser mecânico. Sim. Por exemplo, na formação, o crânio nosso é articulado. E você tem nervos que saem do crânio, inervam certas vísceras. Por exemplo, entre um osso e outro do crânio, a gente tem um buraquinho que chama forame jugular. Dali sai o nervo vago, que é responsável por toda a atividade do seu estômago e intestino. Então, se você tem uma compressão ali no momento do parto, ou se o bebê bate a cabeça no berço e você não percebe, entende? Ele vai ter alteração. O que é cólica? Acúmulo de líquido, congestão. E aí, através dessa informação que não está chegando à vista, ele passa a sofrer. E nessas estruturas que a gente trabalha, do crânio, com mobilizações, tá? Então trabalha muito. E o que a gente ouve assim na questão dos pediatras, né? No meu caso, que eu tenho 2 filhos, que a cólica até o 3º e 4º mês, ela pode ser comum em bebês, porque o intestino ele demora um pouco para se maturar, né? Ele nasce imaturo. Você sabe que é esse tipo de informação que eles nos dão, que é algo normal por isso. Pode ser pode até ser. Pode até ser, mas essa explicação sua tem muito sentido, né? A gente sabe que... Pode até, eu gosto de trabalhar muito em conjunto. Sim. Mas pode até ser igual. A gente sabe que quando o bebê nasce, o crânio dele não está formado. Também não. Ele tem pontos de ossificação, ele não tem osso. Tanto é que as técnicas é muito leve. É muito leve. Mas chegam bebês para mim, às vezes com 1 semana, muito novinho. 15 dias e
e a gente trata e melhora. E bebê é muito legal porque é uma ou duas sessões. Nós temos tido muito caso na clínica, que eu acho que eu vou até estar encaminhando para você, acho que não vou encaminhar. De torcicolo congênito. Eu tenho muito paciente. Questão de paralisia braquial obstétrica. Então, você sabe que muitas coisas foram conflitos ali na hora do parto. Isso. E uma sessão de osteopatia pode... Se a gente identificar que foi, porque também tem as... Sim, mas como não é invasivo, as né? coisas psicológicas, a gente tem que deixar bem claro assim, que mal não faz nenhum. Né? A gente trata de... aparece de tudo na clínica, né? Por exemplo, voltando a falar dos conflitos. Sim. A gente pega muito asma. Por exemplo, até o terceiro, quarto ano, se for falar de conflito biológico, nas tábuas de Hammer, o que ele fala? O conflito é da mãe. Entendeu? Depois do quarto ano, o conflito é do bebê. Se ele, por exemplo, se ele está no colo, o pai pega, e ele está, pode ser isso. Tem vários tecidos também, que depois a gente pode falar. Geralmente aí ele regurgita ou vomita. O pai, em vez de acalmar, segurar o que ele faz, ele tira correndo e passa para a mãe. Ele fala, segura o que né? Bem mais ou menos isso. E até o terceiro, quarto ano, o bebê, a mãe e o pai é vital para o bebê. É vitalidade, é vida ou morte. Representa isso, o bebê. Alimentação e segurança e proteção. É isso que o bebê entende. E quando você tem a ausência de quem tem alimento, você não tem um conflito. Entende? Eu tive problemas aí. Não tive problema. Eu lembro uma vez na faculdade, um professor falou assim, a menininha tinha problema, assim, e aí ele abriu para fazer perguntas. Então, os alunos podem perguntar para mim. E eu percebi que quem levava sempre era a avó. Aí eu falava assim, e a menina eu acho que tinha 2 ou 3 anos. Tinha asma já, secreção, tudo. O parto foi super normal. Eu falava assim, e quando você tem 2 conflitos, então, por exemplo, de medo, o medo territorial, que é representado pela mãe, às vezes ela perdeu esse território, porque ela não via a mãe durante o dia. Então ela desencadeia um medo, e aí a gente entende que a asma pode vir acompanhada. E ela tinha isso direto. Mas, porém, ela tinha assim, não era toda hora. Eu perguntei assim, com que frequência essa criança vê a mãe? A avó dela falou, até estranhou a pergunta. Falou assim, não, ela vê a mãe dela. Eu falei, tudo bem, mas ela dorme com a mãe dela, ela fica o dia inteiro com a mãe dela? Ela falou assim, não. Ela vê a mãe aos finais de semana. Nossa. Não, aí eu entendi que a família devia ter algum problema, e a mãe devia ver só aos finais de semana, para alguma situação, tudo bem. E quando ela estava com a mãe, ela não tinha nada. A gente entende isso como o quê? Como uma fase ativa. Quem estuda isso, a gente procura explicar. Que uma fase ativa, então os brônquios estão todos abertos, está recebendo um ar. Quando ela tem a ausência da mãe, vem a reparação. A reparação foi feita para inflamar. Então durante a semana ela tinha asma. Olha que coisa. Aí eu falei assim, propus para o professor, falei assim, seria interessante, já que ela está piorando, ela não está evoluindo, colocar a mãe mais perto. Mas como naquela época não podia mostrar assim, esse trabalho fala que isso é relacionado a isso. Vamos fazer isso? Falei, não, vamos deixar assim, deixar como está, porque não podemos parar daí. Mas ali eu já entendi a ligação. Por exemplo, a asma é um conflito assim, e aparece muita coisa. Uma simples dor no joelho, que aparece do nada não existe, tá? Esse negócio não existe, né? É aquele negócio, o corpo ele responde de alguma forma, né? Sempre tem uma explicação. E a maioria das vezes, infelizmente, nós nos automedicamos. É verdade. E aí camufla ali a dor, acha que resolveu. E aí é onde está o problema. Porque, olha o que acontece. O corpo, Deus é tão perfeito, que nós somos totalmente adaptativos. Somos uma evolução de 4 milhões de anos. Eu posso comer ferro, não vai acontecer nada comigo. Entende? Você acha que o remédio não é nada. Somos muito evoluídos. Porém, você caiu, você bateu. Aí você provocou uma lesão na coluna. Sim. Ou você fez uma ótima manipulação, alguma coisa que você fez que você machucou. E aí você toma remédio, não melhora um dia, volta. Isso que acontece. Fala, doutor, já estou faz um mês, faz 15 dias, né? Chega uma hora que você... Eu sempre falo com meus pacientes, começa a tomar um remédio fraquinho, se for músculo vai passar, se for muscular. Né? Aí não melhora, o que ele faz? Em vez de ele procurar uma ajuda, alguém para avaliar ali, ele toma um mais forte. Ele vai para injeção, né? Ele vai para esse tratamento mais assim. E aí,
isso inibe. Você tem uma carga tão grande de substância querendo tirar a sua dor, tira a sua dor. Engana, é o suficiente para o corpo se adaptar novamente e seguir. Aí você fala assim, o remédio fez efeito. Tudo bem, ele fez efeito enquanto seu corpo se adaptou. E lá na frente a cobrança não é boa. Ele vem te cobrar em forma de hérnia, ele vem te cobrando em forma de artrose. Tá? Aí são as pessoas que falam aí, ó, eu abaixei, fui pegar um balde e estourou uma hérnia. Mas imagina, você já teve essa lesão. Faz tempo que sua coluna tá. Né? Você tomou remédio, ou você não avaliou. Né? Mas hoje as pessoas estão melhores orientadas, principalmente aqui na nossa cidade. Temos bons profissionais e eu acho que deveria ter mais, para as pessoas se beneficiarem desse tipo de tratamento, que é muito bom, é muito rápido, as pessoas sofrem menos com isso, você é prova disso. Sim. Uma sessão muitas vezes alivia a tua dor, né? Ou uma por mês, mas isso em pouco tempo. Eu mesmo, quando eu estou com dor, eu vou lá, uma sessão resolve. Muito bom mesmo. E acaba aquela mística que se você tem que acostumar, às vezes, com a dor. Não, o grande problema, eu vou falar como paciente, é que a gente faz de tudo para não ir, achando que uma dipirona, um torcilax, né, um Dorflex vai resolver a situação. Aí, quando vê que não resolve, procura um fisioterapeuta osteopata, vai lá, faz as técnicas, pronto, a dor sumiu. É muito legal. Muito bom. A gente fala, nossa, por que eu não vim antes? E você pega, às vezes, pacientes que sofrem há muito tempo. E às vezes a lesão você avalia e fala, cara, não é possível que é só isso, né? Que pra gente que entende a relação, fala, é simples. E ela melhora, fala, doutor, eu sofri há 5 anos com essa dor. Eu falo, poxa, se você tivesse vindo há 5 anos atrás, você não tinha sofrido 5 anos. E uma pessoa que não dorme com muita dor nas pernas, é só vascular ou tem a ver? Não, tem a ver. Tem várias outras coisas também, tá? Vamos fazer uma avaliação, né? A gente precisa avaliar, mas a parte vascular está relacionada a alguma alteração que você gânglio, tá? Mas a gente precisa avaliar, tá? E diante hoje, vamos pensar o seguinte, é uma pergunta que nós sabemos hoje que principalmente as mulheres aí estão sobrecarregadas no trabalho. Trabalho no lar, a mulher, na verdade, hoje a mulher ajuda o homem em tudo, né? Qual tem sido a grande procura sua lá? Ou a mulher é mais resistente para a dor e não procura, ou o homem tem mais dor? O que você consegue passar essa notificação aqui? Seus pacientes são mais homens ou mulheres? Ela foi gentil. Ó, Eu quis falar que os homens são mais bons. É isso aí mesmo. Não sei qual que é a realidade das clínicas aqui. No meu consultório, a maioria dos pacientes são homens e crianças. Tá? Nós mulheres somos mais resistentes. A gente sofre com a dor caladinha, se duvidar, né? Você vê, tipo, por exemplo, uma dor lombar, uma ciática. A cada 10 em homem é uma na mulher. Né? Tem uma explicação também fisiológica, anatômica, que o nervo ciático no homem ele passa no meio do ventre muscular, na mulher ele passa por baixo. Então, isso aí é só Deus para explicar. Só a hora que a gente chegar lá no céu e falar por que você fez isso assim. Anatomia não tem jeito, né? Então, nesse tipo de problema, consequentemente... Não, porque a fibromialgia comete mais mulheres. Exatamente, consequentemente as mulheres. Porque a depressão hoje, que é uma doença que causa muita dor física, a gente sabe que hoje ela já não escolhe mais nem homem, nem mulher, nem criança, nem adolescente. Ela tá assim, a incidência dela está em números absurdos, né? Mas aí tem a questão da fibromialgia, que a gente sabe que é mais mulheres. Por quê? Porque assim, ó, a fibromialgia está muito relacionada, se a gente for entrar novamente na questão hormonal, na nova medicina, né, que a gente estuda, que é a minha germânica, que são os conflitos de desvalorização. Geralmente isso acontece mais com mulher. Sim, infelizmente ainda assim. Já é uma constelação, às vezes, e ela vive diariamente essa desvalorização, ou às vezes no trabalho, ou às vezes sofreu essa desvalorização com um parceiro, ou com um filho. Tá? Geralmente a mulher a causa, o que pega mais. Só lembrando aqui, eu vou te interromper só um minuto, falar do sorteio, tá? Que é um lindo macacão da Sandra Modas, que está localizada a loja aqui no Jardim Guanabara, em Santa Fé. Então, você que comentou a nossa live, tanto pela live Milane Calazans ou Tito Vale, vai estar concorrendo a esse lindo macacão. Obrigada, tá, Sandra? Muito obrigada de coração pelo brinde. Nós vimos, é um lindo macacão. Obrigada.
E o que você, como cristão, sei que você também é, né? Frequenta a mesma igreja que eu, a primeira igreja batista de Santa Fé do Sul. Não sei se você já viu, já acompanhou pelas redes sociais a hashtag Ore pelo Brasil. Né? Nós sabemos que, independente, como eu disse, dessa questão de partido, estão surgindo muitas críticas, né? Muitas críticas mais destrutivas do que críticas construtivas, mas nós temos que torcer para que tudo dê certo, porque agora já passaram as eleições, o tempo está passando, e nós temos que torcer, orar e profetizar para que Deus derrame bênção sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, né? Então nós temos que ter palavras de profetização e não palavras de negação, palavras negativas de murmuração. Se você quiser falar algo sobre isso, você fique bem à vontade, tá bom? E também, se você quiser também falar mais sobre a osteopatia, nós temos ainda um tempinho aqui. Sobre a osteopatia, se tiver alguma pergunta, eu não tenho mais o que... Só se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, alguma dúvida. Eu só que gostaria de falar que quem estivesse ouvindo ou vendo, que procurasse um osteopata, mesmo se não tivesse sintoma. Porque às vezes você tem o desequilíbrio, às vezes você tem a disfunção. E lá na frente ela vai te acometer e vai te trazer um problema um pouco maior. Então, se você tiver essa consciência que é necessário você cuidar antes do que talvez ter que cuidar de um problema maior depois, né? E acontece muito comigo e eu falo para as pessoas, procurem. Às vezes você tem alguma dor e agora melhora, fala, mas de vez em quando ela vem e volta, fala, procure. Porque lá na frente ela pode vir de uma outra forma, não só cometendo só coluna, mas como víscera também, a parte visceral, porque as vísceras se articulam também, né? Você pode ter um problema visceral, uma gastrite, ou sei lá, esteatose, pode ter um monte de coisa, colite. Mas procura que o osteopata está preparado para poder identificar se está tudo normal, se não está. Nós não medicar não, aí nós gostamos de trabalhar muito junto com os médicos. Se for um problema químico, eu encaminho todos, eu falo, mas se for mecânico, o osteopata vai conseguir, porque às vezes a alteração é mecânica e às vezes ele não percebeu aquilo, né? O remédio está maquiando, só que lá na frente, a hora que ele vai perceber, ele vai tratar de um problema bem maior. A gente percebe que muitas vezes as pessoas acostumam a viver com dor. Isso eu escutei. Minha mãe trabalhou na Santa Casa quase 50 anos. E ela falava assim, nossa, como é que esse paciente saiu daqui falando que melhorou, mas ele tinha dor há não sei quantos anos lá. A gente escutava, falava, poxa, as coisas mudam e tem que entender que as coisas... Eu já ouvi da boca de paciente assim, eu nasci com essa dor, eu vou morrer com essa dor. Então ele mesmo coloca-se num cárcere, né? Eu nasci e vou morrer com essa dor. Aí a gente tem que entrar em outra parte mais mental, mas ajuda também. A osteopatia sempre ajuda. Não é contraindicado a quase nada. Tem técnicas sutis também. Você consegue fazer as correções onde precisa. Sempre acompanhado de outro profissional. E é importante falar aqui que quem já fez, no caso eu já fiz, já recebi a técnica, é uma técnica, ela não é dolorida, porque às vezes a pessoa não conhece e fica com medo, né, achando que vai sentir dor. Vai subir em cima de mim. A manipulação é uma das técnicas. Na verdade, a osteopatia não é uma técnica, ela é um conceito, é uma forma de pensar, que ela aborda várias técnicas. Por exemplo, Palmer criou a quiropraxia. Quiropraxia, assim, muito boa técnica. Nós fizemos um monte de coisa, fiz um monte de coisa de quiropraxia, que é só manipulação. E às vezes eu uso na minha clínica as técnicas de quiropraxia. Assim como as técnicas de Maitland, que são as PA, são só as mobilizações. E é importante você saber que hora usar. Eu não posso pegar um paciente com uma artrose avançada e querer manipular esse paciente. Entende? Mas eu tenho que ter ferramentas para poder corrigir. Tá? E é interessante também procurarmos alguém especialista, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem, infelizmente, confundem o massagista com o fisioterapeuta, ou o massagista com o osteopata. Então, há diferenças, tá? O fisioterapeuta, o osteopata, ele estudou, ele sabe anatomia, ele sabe biomecânica, ele está capacitado para tratar e para usar a devida técnica.
Exatamente. Eu praticamente toda semana atendi ontem, um menino jogou bola e eu avaliei, assim como eu avaliei o Zé. Ele acabou de entrar na live ali. E pela avaliação que eu fiz, eu falei, eu acho que você perdeu quase todos os ligamentos do joelho, mas faz um exame. E ele falou, o que você pode fazer pra mim? Eu falei, nada. Eu falei, você tem que procurar um médico, não tem jeito, né? E não tem jeito. E tem gente que chega lá com só tensão muscular, fala, ó, se você fizer uma massagem, eu até passo o telefone de uma moça aqui, fisioterapeuta, acho que ela chama Michele, ou no Aderval, na ilha, eu tenho o telefone deles e falo, porque o seu problema, você não tem nenhuma disfunção articular, não. É miofacial, você precisa relaxar. Então a gente não tem problema nenhum, o importante é o paciente ficar bom, e não de quem veio a cura. E as pessoas às vezes se preocupam muito e falam assim, ó, ficou bom por causa de mim, eu que resolvi. Né? Aí o ego fica lá em cima e o paciente fica lá embaixo e nada dá certo. Perfeito. Eu gostaria de ler um versículo no Salmo 33, tá? Que eu não tenho certeza, que ele vem muito de acordo com as nossas necessidades, de tudo que nós estamos vivendo no momento atual. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde ele mora, ele observa todos que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da tua força. Não são os cavalos de guerra que ganham as batalhas. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda daqueles que confiam no seu amor. Então, meus amados, a palavra de Deus, mais uma vez, vem de acordo com as nossas necessidades, confirmando o quê? Que não adianta muitos problemas e muitas dificuldades. Nós estamos falando aqui tanto da questão econômica, desigualdade social do nosso país, falamos também sobre a saúde, tá bom? Com o Dr. Paulo César, mas enfim, o que eu quero falar para vocês é que hoje, tudo nós podemos contextualizar com a Bíblia Sagrada. Independente do problema, independente da minha luta, da sua luta, independente da nossa luta, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela pode nos ajudar. Seja com tratamento para o nosso corpo, seja aliado com as lutas diárias, seja em toda essa questão que a gente vem vivenciando no nosso país. Tá? Nós temos sim que fazer a nossa parte, é claro, nós temos que, Salmo 126 fala, não adianta em nada o homem acordar cedo e trabalhar, se o Senhor não edificar a casa dele. Então que as nossas vidas, a nossa casa, o nosso país possa estar edificado na palavra de Deus, que nós possamos ser rocha na palavra de Deus, tá? Porque os vendavais, as provações, as tribulações, infelizmente elas acontecem. Nós sabemos que na vida nós temos momentos de alegria, mas que nada é eterno. Mas nós temos que estar preparado para os dias ruins, porque a palavra de Deus fala que existem os dias ruins. Então que nós possamos estar firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer o sorteio, Clara? Vamos. Não vai dar tempo do louvor. Ó, o que tá escrito lá, ele raja, porque é do Tito, tá? O resto é... Pode pegar. Vamos ver quem é. Vamos ver então quem que vai ser a ganhadora. Thaisa Souza. Thaisa, nossa amiga querida, lá da Vila Mariana, da Igreja Assembleia de Deus. Ela ganhou um lindo macacão, tá? E eu quero agradecer mais uma vez a Sandra Modas, que foi quem nos presenteou com o brinde de hoje. Thaisa, entre em contato com a Maria Clara para você pegar o seu macacão. Um grande beijo, obrigada sempre pelo carinho com o nosso programa, com a nossa live. Tá? Meus queridos, vamos orar, pedir para Deus abençoar o nosso país, a nossa nação, e depois a gente vai ouvir um lindo louvor da Aline Barros.
Você olha e colocar um despede fundo? já. Eu Eu posso deixar mais, não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Nem o fundinho musical? Eu vou deixar aqui quando você está orando. Vamos orar? Todos juntos em uma só voz. Santo, 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 Paizinho querido, nosso Deus, nosso melhor amigo, na Tua presença, Senhor, nós consagramos, ó Pai, a Ti, a nossa nação, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, misericórdia do Seu povo, que clama, que sofre, Pai, pela desigualdade social, pela grande corrupção que assola o nosso país, ó Pai. Misericórdia dos seus governantes, meu Deus. Não permita, ó Pai, que o poder os corrompe, Senhor. Mas que o Senhor possa quebrantar, Pai, o coração dos homens que governam este país. Que o Senhor possa tirar toda a cegueira espiritual e que eles possam governar para o povo, Pai, como uma nação que confia em Ti, como uma nação que tem o Senhor como Deus. Que toda idolatria caia por terra, ó Pai, e que eles possam confiar somente em Ti, meu Deus. Ouve a nossa voz, Paizinho querido. Sara a nossa terra, Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres que intercedam pelo nosso Brasil. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, nas decisões que vão ser tomadas agora em relação à reforma da Previdência, em relação à reestruturação de todos os ministérios. Que o Senhor possa, Pai, falar aos ouvidos dos nossos governantes. E que toda cegueira espiritual caia por terra. E que todos sejam incomodados por Ti. Que vidas sejam convertidas a Ti. Que coração e mente sejam voltados para Ti. E nós cremos e profetizamos que o nosso país poderá viver uma nova história em Ti, Senhor Jesus. Cuida, Pai, de todas as famílias que nos ouvem. Cuida, Pai, dessa emissora, da Rádio Cidade, que essa rádio possa ser usada como um canal de bênção nas Tuas mãos, para transformar vidas que nos ouvem através desse programa e através de todos os programas que são passados aqui durante o dia. Fica conosco, nos enche do Teu Espírito Santo, que possamos ser luz onde o Senhor colocar os nossos pés. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a nossa nação e o nosso Brasil. Amém e amém. Ok, dá? Se despede e fica tocando. Meus queridos, muito obrigada pela participação. Vamos continuar em oração, não durante só essa semana, que é uma semana especial, mas coloque no seu Face a hashtag Ore pelo Nosso Brasil. Vamos continuar intercedendo pela nossa nação. Eu conto com a presença de vocês na próxima quinta-feira com um novo tema, com novos assuntos e que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.